Escoras de madeira ou escoras metálicas? Bem, essa sem dúvida é uma dúvida muito frequente de quem vai construir. Aliás, qual é o melhor elemento para minha obra? Pois bem, se você tem essa dúvida, fica comigo até o final desse vídeo que eu trouxe alguns pontos relevantes aqui para a gente discutir. Aliás, a escora ela tem um papel fundamental dentro do canteiro de obras, que é justamente dar sustentação para os elementos estruturais aí que você vai executar. Então, vem comigo aqui para o quadro que a gente vai ver passo a passo. Lembrando, hein, se você não é inscrito no canal, já clica aqui, ó, se inscreve, ativa as notificações para você ser notificado toda vez que a gente trazer conteúdo relevante. Já deixa um like também, comenta e compartilha esse vídeo com mais alguém que possa ser interessante. Eu sou o engenheiro Luiz Machado e vamos aqui para o quadro. Olha só, vamos começar aqui pelas escoras metálicas. As escoras metálicas, elas têm uma facilidade muito grande de se montar, né? São peças normalmente leves comparado às escoras de madeira, então ela acaba tendo essa facilidade, até porque as escoras metálicas, elas possuem um ajuste, né? Um ajuste regulável que você consegue ajustar aí a altura de acordo com a sua necessidade. Então, sem dúvida nenhuma, a escora metálica, ela é muito mais fácil de montar, o que dá até mais velocidade para sua obra. Bem, o segundo ponto é simples manuseio, exatamente, né? Um complementa o outro aqui, né? O fato de ser muito simples o manuseio, simplesmente você precisar somente ajustar a altura, isso se torna muito simples e fácil de você trabalhar com esse elemento, diferentemente da escora de madeira, que é um elemento com tamanho único, né? E normalmente são pesadas de você manusear ela dentro do canteiro de obras. Então, escoras metálicas nesse ponto é bem melhor. Outro ponto aqui, fácil armazenagem. Exatamente, as escoras metálicas, elas têm essa facilidade de se armazenar porque você consegue ajustar o tamanho da altura dela. Então, dependendo do tamanho do ambiente que você possui na sua obra, você consegue reduzir o tamanho da escora e armazenar ela em um local menor do que um local onde você teria que armazenar a escora de madeira, né? Porque a escora de madeira é um tamanho normalmente único e aí você precisa ter um espaço normalmente muito grande para conseguir alocar ela dentro do canteiro de obras. Então, sem dúvida nenhuma, a escora metálica tem uma fácil armazenagem. Outro ponto, ela é reutilizável, né? Por quê? Pelo fato dela ser metálica e você conseguir fazer esses ajustes de tamanho, né? Você consegue reutilizar ela na maioria das obras. Então, se você tem uma obra com pé direito de 3 metros, você consegue reutilizar ela numa outra obra que tem um pé direito de 2,80. Né? Por quê? Porque você consegue ajustar esse tamanho aí, né? Diferentemente da escora de madeira. Se você tem ela no tamanho de 2,80 e você vai executar uma obra com um pé direito de 3,20, você já não consegue utilizar a mesma escora, né? Então, sem dúvida nenhuma, a escora metálica ela se torna reutilizável. Um outro ponto é aplicabilidade em qualquer obra, né? Então, independente da obra, se vai ter escoramento, a escora metálica ela é bem-vinda, né? Isso é uma das vantagens dela, né? Porque independente do tamanho de obra, independente da carga que você tem ali, né? Basta você posicionar a quantidade correta de escora, que sem dúvida nenhuma ela vai atender muito mais fácil do que as escoras de madeira, tá? E aí, por último, né, ela é compatível com as mais comuns exigências de cargas, né? Então, conforme eu já comentei aqui, né, independente do tamanho da laje, né, da espessura da laje, você consegue trabalhar com as escoras metálicas. Obviamente, você vai ter que ter uma quantidade maior de escoras, mas elas têm essa capacidade de carga muito maior do que a da madeira. A da madeira, muitas vezes, você não sabe a capacidade de carga dela pelo fato de ser um material natural, né? Então, você não sabe se ela tá oca por dentro, você não conhece tão bem a qualidade da escora. Na metálica, pelo fato dela vir do ambiente de fabricação, né, que normalmente é controlado, isso se torna muito mais fácil para você aplicar ela aí independente das cargas que você vai ter aí no seu projeto. Ok? Vamos aqui para as escoras de madeira. Olha só. Escoras de madeira. Você tem muito desperdício do insumo, né? Então você faz muitas vezes ajustes no tamanho e esses ajustes, né, você não recupera, você não consegue utilizar ele de outra maneira. Então você acaba tendo muito desperdício e pouca versatilidade. Então foi o que eu falei anteriormente, você não consegue muitas vezes utilizar a mesma escora em uma obra, dependendo do pé direito, em outra obra que você tem de repente um pé direito maior. Então isso, sem dúvida nenhuma, acaba sendo muito ruim, né? Uma das desvantagens aí de você ter as escoras de madeira, né? Outro ponto, nesse caso é um ponto positivo,
ela tem um custo muito menor, né, muito mais baixo do que a escora metálica, né, o que torna favorável muitas vezes para a execução de uma única obra, né? Então, se você vai fazer uma única obra, não faz sentido talvez você comprar as escoras metálicas, né? Faz sentido você comprar a escora de madeira devido à quantidade de madeira que existe aí no mercado, né? Isso se torna muito mais fácil você conseguir um preço mais competitivo. Então, ela tem sim um custo mais baixo e isso pode se tornar interessante dependendo aí da sua necessidade. Outro ponto aqui, né? Ela tem uma baixa resistência nas emendas, né? Nas ligações. Então, quando você vai fazer uma emenda numa escora na outra, né, isso não te dá muita segurança, né? Principalmente às vezes você vai ter um pé direito duplo, né, na sua casa e aí você tem que fazer 2 lances de escoramento de madeira e isso sem dúvida não é muito interessante, né? Pode ser um pouco arriscado porque como você não conhece, né, a resistência da emenda, né, é algo muito artesanal, não vem de uma fabricação controlada, então sem dúvida nenhuma esse é um ponto negativo pelo fato de você não conseguir, né, ter uma resistência legal nas emendas das escoras, tá bom? Um outro ponto aqui, deforma de acordo com a variação de temperatura muito brusca, né? Então se você tem uma variação de temperatura brusca, isso é muito ruim para a escora de madeira, né? Então ela pode se deformar, você pode acabar perdendo dimensão, né, no tamanho da peça e isso pode prejudicar aí o nivelamento, né, da sua laje, da sua viga. Então, sem dúvida nenhuma, isso é muito ruim, né, quando você trabalha com madeira, diferentemente da escora metálica, né? Na escora metálica não tem essa variação, né, pelo fato dela ser de aço, né, na maioria das vezes, então essa variação ela não acontece, né? A madeira não, a madeira com um pouco mais de umidade, né, ela já começa a ter uma variação dimensional muito fácil, diferentemente do que você encontra na escora metálica. Tá? Então, gente, isso é o que eu tinha para falar para você aqui, né? Agora cabe a você analisar e verificar o que faz mais sentido aí para você, para o seu canteiro de obras, tá? Eu trouxe aqui alguns pontos positivos, né? Obviamente, dependendo do tipo de obra, a metálica se torna interessante, até pelo fato também da metálica aqui deixar a obra até mais limpa e executar até 5 vezes mais rápido do que a escora de madeira, tá? A madeira, além de tudo isso que eu falei, né, ela tem aí uma baixa segurança, né? Então isso às vezes pode pesar dependendo do tipo de obra que você vai executar. Então tem que analisar, tem que pensar direitinho, às vezes nem tudo é só custo, né? Às vezes tem que analisar a questão de segurança para que você não tenha nenhum tipo de problema, nenhum acidente aí na sua obra. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo, deixa um like aí, comenta o que você achou, que tipo de escora você utiliza aí na sua obra. E se você não é inscrito, já clica aqui, ó, se inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo aí com mais alguém que possa se interessar pelo assunto, beleza? Eu sou o Engenheiro Luiz Machado, vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.